Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Nós seguimos com as nossas meditações sobre as virtudes e hoje nós meditaremos sobre uma virtude dessas urgentes que comentávamos outro dia, que pode nos ajudar a sermos pessoas mais equilibradas. Interessante, quando eu preparava a meditação, eu fui procurar uma imagem no site lá que eu costumo utilizar para isso, para ilustrar aí nos canais o tema da meditação. Então eu digitei lá nesse site temperança e apareceram várias sugestões de figura, mas é interessante que o que mais apareceu foram várias imagens de alho. Enfim, não adotei nenhuma das imagens de alho, por não me parecer uma imagem assim atrativa para fazer propaganda, digamos assim, de uma meditação. Embora não fosse uma imagem atrativa, faz uma relação verdadeira com a temperança, a virtude da temperança que nós vamos pensar, meditar hoje. De fato, o alho se utiliza muito como tempero. E quando nós dizemos em geral, uma comida temperada, em geral, será uma comida saborosa. E quando bem temperada, de maneira equilibrada, fica até mesmo difícil identificar os ingredientes. Então, por aí iremos nós, nessa meditação da temperança. A temperança ela tem uma relação direta com o equilíbrio de uma pessoa. O Catecismo da Igreja Católica sempre é um bom instrumento para definir algumas coisas. Então, se nós vamos lá no índice e procuramos lá temperança, o Catecismo define a temperança é a virtude moral que modera a atração pelos prazeres e procura o equilíbrio no uso dos bens criados. Assegura o domínio da vontade sobre os instintos e mantém os desejos dentro dos limites da honestidade. A pessoa temperante orienta para o bem seus apetites sensíveis, guarda uma santa discrição e não se deixa levar a seguir as paixões do coração. Então é por aqui que nós iremos. Então a temperança está relacionada com moderação, a temperança está relacionada com equilíbrio, a temperança está relacionada com colocar limites, mas moderação, equilíbrio, não propriamente abstinência. Às vezes há por aí uma certa ideia da temperança como abstinência, como não utilizar, não consumir lá aquele produto. E essa ideia de que a pessoa que não bebe é temperada. A pessoa que não utiliza as redes sociais é temperada. A pessoa que não vai a festas é temperada. E, na verdade, são perspectivas equivocadas. Na verdade, é temperada a pessoa que bebe, a pessoa que usa as redes sociais, a pessoa que vai a festas com moderação, com equilíbrio, porque tem um domínio da realidade e não é dominada pela realidade. Essas meditações são sempre uma boa ocasião para que Cristo toque o nosso coração e, de repente, toca
o nosso coração, se nós colocamos os meios de procurar esse diálogo com Ele, para ver se não há algum desequilíbrio na nossa vida, que seria necessário recuperar o domínio sobre essa realidade. Nós vivemos no mundo e amamos a realidade boa do mundo, como Deus o amou ao criá-lo. E a vida cristã consiste em santificar-nos nesse mundo que nós vivemos. E esse desejo, esse estilo de vida deveria pelo menos refletir-se em todos os momentos da nossa vida. No fundo, seguir aquele apelo que São José Maria faz no seu livro Caminho, no ponto 939. Sede homens e mulheres do mundo, mas não sejais homens ou mulheres mundanos. Sede homens e mulheres do mundo, mas não sejais homens ou mulheres mundanos. E para isso nós precisamos criar um clima interior, uma atmosfera espiritual adequada. Nesse sentido é que a temperança desempenha um papel importante. Novamente, São José Maria comenta num dos seus livros: temos que ser exigentes conosco na vida cotidiana, para não inventar falsos problemas, necessidades artificiais que, em último termo, procedem da arrogância, do capricho, de um espírito comodista e preguiçoso. Devemos caminhar para Deus a passo rápido, sem bagagem e sem pesos mortos que dificultem a marcha. E que peso morto é esse que ele faz referência? Devemos caminhar para Deus a passo rápido, sem bagagem, sem pesos mortos que dificultem a marcha. Que peso morto é esse? É a falta de domínio pessoal. Quanto atrapalha essa falta de domínio pessoal? Porque perdemos o tempo, não fazemos aquilo que gostaríamos de fazer, não fazemos aquilo que deveríamos fazer. E nesse sentido, nós precisamos levar em frente um projeto de educação pessoal na linha da moderação. Alguém pode pensar, poxa vida, dá a impressão de que a moderação está relacionada com colocar um freio, simplesmente. De alguma forma, sim. Por exemplo, o freio num carro é importante, mas não é pertinente nem seguro andarmos freando todo o tempo. Moderação na linha de colocar medidas pessoais que nos ajudem a manter um controle da situação. Porque eu tenho determinadas dificuldades nessa linha do equilíbrio pessoal, você tem outras dificuldades, até talvez no mesmo âmbito que eu, mas intensidade diferente. Então nós precisamos colocar essa medida pessoal. É uma batalha importante porque transigir no campo da temperança leva ao desequilíbrio da própria vida. Não é simplesmente algo que nos afasta de Deus, mas é que atinge toda a nossa vida. Basta pensar nos nossos desequilíbrios. E nós que estamos lutando para viver a vida cristã, podemos inclusive acabar sendo um foco de decepção das pessoas com relação a Deus. Poxa vida, ele vai à missa, ela vai à missa, reza o terço, fala de Deus, mas não tem equilíbrio. Isso tudo não serve para nada. Seria uma pena que, diante dos nossos desequilíbrios, as pessoas acabassem pensando esse tipo de coisa. Pela nossa condição de cristãos, as pessoas acabam inconscientemente vendo em nós bons educadores da ordem interior, mas podemos decepcioná-las ao ensinar e não lutarmos para viver aquilo que nós ensinamos. Então, nesse contexto, se encaixa a necessidade de privar-nos voluntariamente, por amor a Deus, porque eu quero agradar a Deus, eu quero me colocar perto de Deus. Então, voluntariamente, eu vou me privar disso e daquilo, porque eu quero educar-me de tal modo que eu possa ter um equilíbrio
melhor, que eu possa ser uma pessoa temperada. E eu vou privar daquilo que seja necessário, eu vou privar da comodidade, eu vou me privar do bem-estar, eu vou me privar no âmbito de ter coisas. E tudo isso para que essa realidade do mundo sirva de união com Deus e não caminho de perdição. Quem mais ou menos conhece os meios de formação do Opus Dei, é uma virtude que vira e mexe é abordada justamente para mantermos o equilíbrio perante a realidade do mundo e não que a realidade má do mundo tome conta de nós. Porque nós vivemos aí e queremos ser pessoas que, além de não se deixarem contaminar pela realidade má do mundo, nós queremos purificar essa realidade e levar outras pessoas à nossa volta a utilizarem bem dessa realidade. Como o espírito da obra nos dá um domínio interior maravilhoso, sabemos viver com a mesma alegria e igualdade de ânimo, Sabemos viver com a mesma alegria e igualdade de ânimo quando temos os meios necessários ou quando eles escasseiam. São palavras de São José Maria. E é verdade, um cristão precisaria desenvolver isso. A mesma igualdade de ânimo, a mesma alegria, tendo os meios ou não. Lógico, isso não é um estímulo a termos uma atitude conformista. Isso não é um estímulo a contentar-nos com o que se tem, mas a animar-nos a termos uma postura harmoniosa, com domínio sobre nós mesmos. E uma consequência concreta dessa luta, vamos fazer frente a essas mazelas que, infelizmente, o pecado original deixou para nós. E dentro dessas mazelas que o pecado original provoca no ser humano, está essa tendência desordenada a gozar dos bens terrenos. Insisto, gozar dos bens terrenos é bom em si, o problema é a desordem aí. Que os bens terrenos nos tragam prazer, ótimo, mas que esteja ordenado, que tenhamos o domínio sobre isso. Então nós precisamos estar alertas, esse é o ponto. O que aconteceu propriamente com o pecado original? Depois do pecado original, a vontade humana inclinou-se para um desordenado amor a si mesma e para a busca das satisfações nos bens sensíveis. Uma inclinação desordenada que acaba levando-nos a um apegamento aos próprios gostos e podemos chegar a um grau tal de voltar-nos para nós mesmos que nós podemos deixar Deus de lado. E, lógico, prescindir do querer da vontade divina. Bens, riquezas, poderes com pouca moderação podem levar uma pessoa a prescindir de Deus. Essa atração para o sensível, essa atração pelas roupas, pelas marcas, pelos objetos da moda, pelas viagens, são realidades boas em si mesmas, logicamente quando ordenadas e submetidas à razão, que decide o melhor momento de fazermos uso dessa realidade. Agora, quando está dirigida a satisfazer as necessidades materiais legítimas da natureza humana, são boas. E por outro lado, o que ocorre quando há uma desordem nesse campo, ambicionar mais do que nos convém. Porque nós fomos perdendo a noção do que realmente nos convém, deixando-nos levar pelo que nos apetece. E para colaborar com essa desordem, não podemos deixar de considerar as ideias que circulam pelo ambiente. Sinta-se bem. Compra tal produto. Olha, enquanto você não tiver esse produto, quando você não tiver essa marca, você não vai ser você mesmo. Trate bem você mesmo. Compre o presente que você merece. A felicidade de uma pessoa está diretamente relacionada com o uso e o gozo da maior quantidade possível de bens terrenos.
E constatamos que há muitas pessoas que têm esses bens e são infelizes. E nenhum de nós está isento de deixar-se contaminar por essa mentalidade. Todos os seres humanos, sobretudo aqueles que foram batizados, somos portadores de um grande tesouro, esse sentido profundo da vida pela crença em Deus, que precisa ser bem guardado esse tesouro através das armas da temperança, baseado em que realidade? Que a nossa capacidade de querer, de amar, é limitada. Para dizer de uma forma, o espaço ocupado por esse tesouro, esse sentido profundo da vida pela crença em Deus, pode ser ocupado por realidades efêmeras. Não esqueçais que o pecado, aversão a Deus e conversão às criaturas, diziam os bons mestres, começa a insinuar-se na alma justamente por um interesse e uma tendência desordenados para gozar dos bens terrenos, para embeber-se das ambições daqui de baixo, até esquecer-se de Deus e do fim para o qual fomos criados. Aquela bebida doce, refrescante, que acaba embriagando, porque fomos consumindo e por ser doce e refrescante, e queríamos mais e é agradável, de repente a pessoa não consegue levantar da mesa. Reparai que se fomenta um clima mundial orientado para centrar tudo no homem, um ambiente de materialismo, desconhecedor da vocação transcendente do homem, que sufoca cruelmente a liberdade da pessoa humana, ou, pelo menos, confunde a liberdade com a libertinagem, comercializando as paixões. Considerai, meus filhos, que a luta interior não é uma simples ascese de rigor humano. Aqui eu estou lendo umas palavras de São José Maria, e nesse momento ele adverte que a luta interior, essa conquista da temperança, não é uma simples ascese do rigor humano, não é manter-nos no eixo. Manter-nos no eixo próprio de uma pessoa bem comportada. Não é só isso. Isso é pouco. É a consequência lógica da verdade que Deus nos revelou acerca dele mesmo, acerca da nossa condição e acerca da nossa missão na Terra. Sem essa batalha interior, sem participação na paixão de Cristo, não se pode seguir o Mestre. A intemperança leva-nos com muita facilidade ao mundo de mentira. Um mundo de felicidade sem o componente custoso. Isso não existe aqui na Terra. Então, o que pode acontecer? A pessoa passar a vida inteira procurando algo que não vai encontrar nessa Terra. Talvez seja por isto que contemplamos uma dolorosa debandada. Muitos pretendem compaginar uma vida segundo as categorias mundanas com o seguimento de Jesus Cristo, sem cruz e sem dor. Isto não é possível. Sem alterar substancialmente a mensagem de nosso Redentor, porque não é o discípulo mais do que o Mestre, e o discípulo de Cristo deve estar disposto a negar-se e a dar a própria vida pela salvação dos outros. Negar-se, dar a própria vida, não simplesmente porque é bom, mas porque é o mais adequado para a nossa natureza, para a natureza humana. O seguimento de Jesus Cristo, sem cruz, sem dor, sem custar, é como querer entrar em forma e começar a fazer uma academia e não sentir fadiga, não sentir músculo dolorido. Alguma coisa está errada. Então, como compaginar tudo isso? Encaminhando a nossa luta no sentido de manter vivo o valor relativo do instrumento dos bens sensíveis. Uma forma de manter a atmosfera de união, de proximidade com Deus, tornando assim a luta pela santidade mais serena, os compromissos com Deus mais prazerosos. E precisamos então colocar todos os nossos esforços para aprendermos a manter uma certa distância dos bens da terra. Em algum momento aqui falávamos de educação. Essa é uma ideia de um Joseph Pieper, que escreve um livro chamado As Virtudes Fundamentais. E quando ele fala da temperança, ele vai por essa linha, a linha da educação. Enfim, eu li
esse livro em espanhol e a palavra que utiliza lá é a criança. Não é propriamente educação, a tradução direta, é mais abrangente esse termo. Mas vamos por aí, educar-nos para sermos temperantes, para termos esse domínio sobre a realidade terrena. Colocar os esforços para manter uma certa distância desses bens, insisto, não porque são ruins, mas para sabermos identificar aquilo que nos é mais necessário em cada momento. E para que fique claro que são meios úteis, mas meios que jamais podem converter-se num fim, nem em algo indispensável que leva a criar falsas necessidades. Quando isso ocorre, é preciso estar atentos porque talvez entramos aí pelo caminho da destemperança. Preciso necessariamente desse celular. Eu preciso necessariamente fazer tal viagem. Eu preciso necessariamente participar de tal festa. O celular, a viagem, a festa são realidades boas e é legítimo batalhar por elas. Mas seria uma pena perder a paz por não ter acesso a essas realidades. Outras, que são somente exemplos. E justamente essa falta de paz é um dos sintomas de termos criado falsas necessidades. E para aprender a discernir o mais necessário, necessitamos melhorar a nossa educação. Creio que é um termo mais ou menos usual hoje em vários âmbitos. E se fala lá em educação alimentar, e se fala em educação financeira, e se fala de educação da postura. Então podemos aproveitar esse momento de meditação, de reflexão, de renovar diante de Deus o desejo de estarmos mais desprendidos dos meios humanos, das circunstâncias ideais, para fazer render a nossa vocação cristã. Fazer o que está ao nosso alcance e depositar mais a nossa confiança em primeiríssimo lugar em Deus. E através dos meios humanos comuns é que nós caminharemos pelo mundo com passo firme, sem problemas de autoafirmação, porque estamos convencidos de termos Deus, nosso grande aliado. Que pena alguém que baseasse a sua segurança, a sua autoafirmação numa grife, na posse de algum bem, num posicionamento social. Que pena! Deus premia a alma temperada com muitos frutos, sobretudo quando vê a retidão da nossa intenção, quando vê o uso temperado que nós procuramos fazer dos bens à nossa disposição, quando nos vê colocando os meios para ter o coração desprendido, fixado em Deus. É justamente a atmosfera que Ele necessita para reinar na nossa alma. Às vezes pode ocorrer conosco que temos essa dificuldade de ver Deus, sentir Deus, por isso. Não estamos colocando os meios adequados para isso. Coração desprendido, lógico que gostemos de determinado equipamento eletrônico, mas não nos sentiremos inferiores por não o ter. Lógico que gostemos de uma projeção perante os demais, mas se em geral passamos desapercebidos, não nos abateremos. Lógico que gostemos de um produto de qualidade, mas se o que podemos ter agora não é tão bom, não nos sentiremos inseguros por isso. Agora, como qualquer virtude, precisamos cultivar ações, práticas que nos levem a consolidar hábitos temperados. De novo, como em uma academia. É normal que os exercícios exijam que tenhamos alguma dificuldade em fazê-los, que tenhamos que forçar um pouco. Para que a alma entre em forma, ocorre algo semelhante. Precisamos de exercícios que nos exijam, que temos que forçar um pouco. E quais são esses exercícios? Bom, novamente, seguindo o paralelismo da academia, são inúmeros. Vamos olhar para alguns deles que talvez possam ajudar-nos. Forçar-nos um pouco na linha do gosto.
Na comida, por exemplo. São José Maria dava um conselho nesse âmbito muito prático e muito elementar, e nem por isso quer dizer que seja fácil, mas está aí. Comer um pouquinho mais do que gostamos menos e um pouquinho menos do que nós gostamos mais. Isso pode ser uma luta concreta nesse âmbito dos caprichos. Forçar-nos um pouco na linha do domínio pessoal, identificando, por exemplo, nossas incontinências. Aquilo que eu não consigo parar. Para algumas pessoas é incontinência no falar, para outras é uma incontinência no ler, para outras é uma incontinência nas redes sociais, nas séries, para outras pessoas é uma incontinência no trabalhar, no estudar. Então, estabelecer medidas pessoais, medidas que limitem. E qual é a medida? Bom, a medida é muito pessoal. Forçar um pouco o controle da curiosidade. Nas redes sociais, por exemplo, nem tudo que está lá publicado é bom que nós vejamos, que saibamos. Nas conversas, nos acontecimentos, não precisamos estar por dentro de tudo o que todo mundo está falando. A destemperança aqui pode levar-nos a falar de fato com muita gente, acompanhar muitos acontecimentos, mas como somos pessoas de uma capacidade limitada, porque somos humanos, podemos acabar deixando de lado conversas mais profundas com alguém ou deixar de acompanhar eventos que efetivamente são relevantes para nós. Esse é o ponto. Enfim, poderíamos seguir uma lista enorme dessas práticas. Destacava aqui 3, para que cada um também, por sua conta, vá tentando descobrir algo mais que possa ajudar. E uma consequência mais concreta de tudo isso, São José Maria comenta em Caminho: desapega-te dos bens do mundo, ama e pratica a pobreza de espírito, contenta-te com o que basta para passar a vida sóbria e temperadamente, senão nunca serás apóstolo. Pobreza de espírito, um espírito com poucas posses, sem apegamentos, e que por isso percebe mais claramente Deus ao seu lado. Um clima de união com Deus que se satisfaz com a riqueza da alma e não com as realidades terrenas. E isso a gente vai transmitindo às pessoas. Interessante observar a relação entre a temperança e o interesse pelos outros. E para os cristãos isso tem uma especial importância. Pela nossa luta por manter o domínio sobre os bens materiais, moveremos as pessoas à nossa volta para que vejam as vossas boas obras, as obras de Deus, e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Uma pessoa creio que todos nós temos essa experiência, uma pessoa que tem um domínio pessoal chama a atenção, desperta o nosso interesse. E na tradição cristã, a temperança foi sempre um dos exemplos mais convincentes, mais atrativos para os outros. Os homens esperam de nós esse bonus odor Christi, esse bom odor de Cristo, que apoiado na nossa temperança, os inflame e os arraste. O bom odor de Cristo, nós conseguimos transmitir isso por essa luta. E vamos criando à nossa volta o ambiente espiritual apropriado para que as pessoas encontrem Deus no centro da própria alma, movidas pelo amor, por desejos de agradar a Deus em todos os momentos da sua própria vida, porque é isso que vem em nós, porque estamos lutando para ter esse domínio pessoal. E se o nosso coração percebemos que ainda se prende a uma recordação, se os nossos sentidos nos escapam, se o comodismo nos vence com relativa frequência, vamos pedir ajuda a Deus, vamos lutar para sermos mais generosos, vamos pedir conselhos nesse âmbito para que a gente possa dar uma incrementada na luta, porque já tentamos várias coisas e há um âmbito aí concreto onde eu estou muito destemperada. Somente assim, com a ajuda da graça, o esforço da vontade chegará a ordenar de tal forma as nossas inclinações que já não desejaremos nada fora daquilo que o amor a Deus, que o desejo de agradá-lo exige. Como todas as virtudes,
a temperança também vai ocorrer isso. Que bom é ser temperante. Eu quero isso. Eu percebi que vale a pena. E a nossa inteligência, os nossos afetos livres de apegos irão então com toda a facilidade para Cristo. E seremos pessoas bem educadas no uso da realidade material. E com esse domínio, vamos dando uma grande alegria a Deus, que nos retribuirá com a graça, com a ajuda para termos o coração firme no amor. Talvez possa ajudar a elaborar uma lista de mortificação, alguns sacrifícios que faremos, dirigidos à educação da nossa vontade, à educação dos nossos gostos, para que sejam efetivamente temperados, equilibrados, dentro da linha que nós falávamos lá, do gosto, do capricho, e das incontinências pessoais. Vamos terminando com a ajuda de Nossa Senhora. A austeridade alegre da nossa vida será um convite para que muitas pessoas encontrem Jesus e o sigam. Mas, logicamente, em primeiro lugar, seremos nós a viver essa profunda intimidade com Cristo, essa amizade com Cristo, e uma amizade que vale a pena, que orienta a nossa vida e traz uma satisfação profunda para o nosso coração. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.